7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardinho Westchester, a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e eu sinceramente não sei o que elas e eu vamos fazer nesta manhã de feriado, Nossa Senhora da Aparecida, não tem nada acontecendo que nos estimule a nenhuma manchete, a nenhuma surpresa, mas vamos lá, tocando o barquinho. Bom dia pra Carla Bigato. Bom dia. Carla Bigato, cadê o Eduardo Barão? O Barão deve estar dormindo agora. O Barão deve estar descansando merecidamente. O Barão tá de folga nesse feriadão, não é verdade? Ele tá se babando no travesseiro. Bom dia também a você que está nas nossas praças em todo o país. Bom dia para Porto Alegre, para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, João Pessoa, Fortaleza, Orlando e viva a Tampa também na Flórida. A Tampa entrou no circuito. Os ouvintes da Band News FM em Tampa não aceitam não ser citados aqui pela manhã na abertura do programa. Portanto, um grande abraço a Tampa também. Obrigado também a quem nos acompanha de outros estados, de outros países, de outras regiões. Mande suas mensagens para cá no nosso WhatsApp, que é o 11 999 592 100, 11 999 592 100. Você pode acompanhar também imagens aqui dos estúdios da Band News FM ao vivo, pelo Facebook, pelo que mais, Carla Bigato? Pelo YouTube também, canal Rádio Band News FM. radiobandnewsfm.com.br e tudo isso e mais um pouco. Suas mensagens também podem vir para cá pelo e-mail, pelo correio eletrônico no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Bom dia para o nosso Rafael Colombo, também para o nosso Luiz Megali e toda a equipe do Café com Jornal. Daqui a pouco imagens ao vivo. Se você sintonizar a Band News FM, ou melhor, a Band News TV e a TV Bandeirantes, você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Bom, minha gente, eu confesso a vocês, estava vindo para cá hoje pela manhã. Como faço sempre, eu paro na banca de jornal, pego lá os jornais que costumo ler, são 4 jornais pela manhã, dou uma olhada e tal. Bom dia, Luiz Megali, agora sim um sinal aberto aqui para Band News FM, direto dos estúdios do Café com Jornal. Bom dia para o Luiz Megali, de volta aos estúdios. Bom dia para o Rafael Colombo mais uma vez. Então, estava contando aqui, meu querido Megali, meu querido Rafael, que eu estava vindo para cá tentando achar nos jornais, na leitura dos jornais de hoje, coisas que me pudessem tirar um pouco dessa pauta que nos dias chamados úteis, né? Nos dias normais, não folgas, não feriados e tal, sempre predominam esses assuntos, os assuntos do dia a dia, da política e tal. Mas não achei nada. Incrível, né? Fiquei procurando qualquer abobrinha, qualquer amenidade, qualquer assunto, aquelas pesquisas científicas, né, sobre a asa da borboleta, não achei nada, nenhum Nobel engraçado, ou difícil, ou curioso, rigorosamente nada. Então vou pedir desculpas a vocês que estão agora, né, curtindo este amanhecer belíssimo na boa parte do país hoje com sol, feriado aí, 4 dias de folga para muita gente, semana do saco cheio para criançada na escola, muita gente já está sem aula desde segunda-feira, só volta segunda-feira que vem. Pedir desculpas para você que está na contramão das tensões cotidianas e dizer o seguinte, aos assuntos que estão na ordem do dia, lamentavelmente na ausência até de abobrinhas, eu confesso que tentei, juro que tentei achá-las, vamos ficar neles mesmo. Primeiro deles, claro, todo mundo hoje destacando com um grande espaço nas manchetes e ontem também nos telejornais, a decisão do Supremo Tribunal Federal que, confirmando aquilo que de certa forma já era mais ou menos previsto pela maioria dos analistas políticos, o Supremo Tribunal Federal ontem optou por não abrir aí uma linha de confronto direto com a vontade manifesta do Senado Federal de não se submeter às determinações do Supremo quando relacionadas a parlamentares no exercício do mandato. As condições ou as pré-condições impostas pela Constituição para que isso aconteça são flagrante, prisão em flagrante, obstrução da justiça, coisas desse tipo. Não se configurou isso no caso de Aécio Neves, embora tenha ocorrido sim uma situação de flagrante corrupção ou de flagrante anormalidade naquele trânsito de malas com dinheiro para o senador Tucano a partir das gravações e filmagens
filmagens feitas com base nas denúncias e operações de Joesley Batista. Mesmo diante daquela cena escandalosa, o Supremo entendeu que não caberia a ele a palavra final em afastamento de Aécio em medida cautelar, mantendo-o afastado do mandato e em casa à noite, porque esta palavra final deve caber, segundo o entendimento ontem do Supremo, aos seus pares, aos pares do senador ou do parlamentar, seja ele qual for, na casa legislativa que ele integra. Ora, minha gente, não precisamos somar 2 e 2 para chegarmos à conclusão que o 4 dessa história é que daqui a pouco, no dia 17, o Senado Federal vai restituir o mandato a Aécio Neves e também o seu livre trânsito à noite, durante o dia, não importa que hora, tão livre quanto qualquer outro cidadão, sobre o qual não paire nenhum tipo de suspeita, nenhum tipo de situação como esta que paira sobre Aécio Neves. O Supremo Tribunal Federal teve uma decisão apertada, decidido pelo voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia. Ontem a gente estava brincando na redação do Jornal da Band, fazendo apostas, projetando ali qual seria o resultado. Eu brinquei com o nosso diretor Fernando Mitre, dizendo a ele que eu não tinha dúvida de que a ministra Carmen Lúcia desempataria a decisão, a votação a favor de Aécio Neves, ou ainda que não fosse para desempatar, a sua posição era favorável à decisão que em tese beneficia Aécio Neves, em tese não, diretamente beneficia Aécio Neves, porque me lembrei de um encontro. Vocês lembram que no andamento, nos capítulos dessa chamada crise entre o Supremo e o Senado, já no auge dessa chamada crise, eu fiquei aqui ironizando o peso, né, a importância, a solenidade que todo mundo estava dando a essa história. Eu disse, olha, isso aí não vai dar em nada, hein? Esses caras se ajeitam, esses caras se ajudam, esses caras compõem uma mesma lógica, um mesmo conjunto de interesses, de valores e tal, predominantemente é isso, não vai dar em porcaria nenhuma. E eu me lembro que quando estava no auge essa crise, o Senado querendo revogar ali a decisão do Supremo na marra, no peito, logo no dia seguinte que determinou o afastamento do Aécio, aquele escândalo todo e tal, babá. O Eunício Oliveira, presidente do Senado, foi à ministra Carmen Lúcia, teve uma conversa com ela e dali em diante o Senado tomou atitudes mais moderadas, adiou a sua decisão relativa a esse assunto, deu prazo para que o próprio Supremo abrisse uma porta de conciliação nessa crise, nesse confronto e tal, e foi o que aconteceu ontem. O Supremo decidiu, portanto, que a palavra final sobre o destino de Aécio Neves, porque era isso, de fato, que estava em discussão. Claro que não estava sendo discutido ali o caso específico do Aécio, mas sim uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação qualquer movida pelo Partido de Solidariedade, discutindo o assunto em tese. Pode o Supremo punir parlamentares no exercício do mandato com medidas cautelares, restritivas de movimento ou de exercício do mandato, não havendo flagrante de obstrução da justiça e tal, prisão em flagrante por obstrução da justiça? E o Supremo decidiu que não pode. Exceto nessa condição de obstrução da justiça em flagrante, o Supremo tem que submeter ou esperar o endosso do Senado para que punições de qualquer natureza a parlamentares em exercício do mandato sejam aplicadas. E isso, evidentemente, vai beneficiar Aécio Neves, que no dia 17, pelo andar da carruagem, volta ao Senado, volta a circular livremente 24 horas por dia. Para quem está preso à conclusão formalista dessa história, cumpriu-se ali o que determinam as regras, ok, parabéns, funcionaram as instituições, ok, parabéns e tal, mas é aquilo que eu estava dizendo ontem, onde é que a gente encaixa o resto da novela? Onde é que a gente encaixa o resto do enredo? Esta semana foi uma semana plena de acontecimentos, repito, nos quais pode-se dizer que as instituições funcionaram muito bem. O Supremo tomou várias decisões ao longo da semana, culminando com esta de ontem, que garantiram a liberdade a Paulo Maluf, embora aumentando sua pena, mas mantendo-o fora da cadeia. Devolveram liberdade plena a Eike Batista, ampliaram o benefício de Eike Batista, que estava em prisão domiciliar 24 horas por dia, agora só tem que ir para casa à noite. Ampliaram os benefícios da quadrilha dos donos de ônibus de
do Rio de Janeiro, clientes da esposa do senhor Gilmar Mendes, através do escritório de advocacia que ela integra no Rio de Janeiro, ampliaram os benefícios dessa quadrilha, que estava em prisão domiciliar e agora também ganha o direito de circular livremente durante o dia, tendo que se recolher à noite às suas mansões. Não arquivaram a denúncia contra Renan Calheiros, não o tornando réu pela primeira vez na Lava Jato. Enquanto isso, o relator do caso do processo contra Michel Temer na Câmara dos Deputados também apresentou o relatório dizendo que o processo tem que ser arquivado contra Michel Temer, contra Moreira Franco e contra o ministro Padilha. Enfim, tudo funcionou institucionalmente muito bem, mas se você botar todo esse bom funcionamento dentro do liquidificador dos fatos, o que tem é um suco com forte gosto, predominante gosto, para não dizer exclusivamente formado pelo suco da impunidade. Fica tudo como está. Todos eles, Maluf, Aike, a quadrilha dos ônibus, o Temer, o Padilha, o Moreira, o Renan, todas as decisões esta semana tomadas pelas instituições funcionando foram decisões no sentido de deixa como está para ver como é que fica. E ontem, para dar uma cerejinha no bolo, o TRF da 2ª Região determinou, a primeira turma dele, também que fosse devolvido à prisão domiciliar o almirante, vice-almirante, que comandou um grande esquema de corrupção, está condenado a 43 anos de prisão por causa disso, na Eletronuclear. O ex-presidente da Eletronuclear, o vice-almirante Otton Silva. O senhor Otton Silva estava cumprindo prisão num batalhão da Marinha na região metropolitana do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Ali dentro tinha regalias de oficial, era tratado com regalias, não era uma prisão comum, aquela para a qual são destinados os brasileiros que cometem crimes comuns e geralmente crimes que roubam muito menos do que o almirante roubou. Mas de qualquer maneira, Sua Excelência é mais um beneficiado pelo regular funcionamento das instituições no andar de cima da pirâmide de poder, da pirâmide social. Então, mais uma figura que foi alcançada por punições determinadas pela Justiça Federal no curso das investigações das operações de corrupção, que vai flanar no conforto de sua casa. O argumento é de que Sua Excelência sofre de um câncer de pele. Eu queria entender um pouco mais isso, vou tentar hoje saber exatamente qual é o tipo de câncer que o almirante Otton Silva tem, porque câncer de pele, alguns deles são muito simples de tratamento, embora graves se não tratados. Eu mesmo já tive 2, muita gente tem, a incidência é grande aqui no Brasil e são tipos de câncer de tratamento ambulatorial, banal, relativamente simples. Você remove a área comprometida e toca a vida, vamos em frente e tal. Mesmo em casos onde a situação está um pouco mais grave, não há nenhuma razão, e fala aqui alguém que já passou por esse tipo de coisa, não há nenhuma razão para a pessoa não poder ser atendida onde quer que esteja, principalmente se estiver numa confortável, quando comparado ao padrão das prisões brasileiras, numa confortável prisão militar, tendo patente de oficial general. Então, veja o conjunto da obra do funcionamento das instituições. Parabéns ao funcionamento das instituições, parabéns à normalidade institucional, parabéns à superação da crise entre o Congresso e entre o Senado e o Supremo, parabéns a todos que enumeraram artigos da Constituição, das leis rebimbocas, da parafuseta aqui e ali, parágrafo 18, mas eu quero saber, o resultado não se encaixa no conjunto dos fatos. O que nós temos concretamente como resultado disso tudo, e eu quero dizer que estou aplaudindo o funcionamento das instituições, mas o que nós temos como resultado disso tudo é a manutenção de um status de impunidade, de privilégios, de vantagens, de confortos, para o que há de pior no crime brasileiro, que são as quadrilhas organizadas para assaltar o Estado através do domínio da máquina pública.
Essa gente roubou mais do que qualquer PCC possa ter roubado ao longo de toda a sua existência. Se você juntar o Comando Vermelho, se você juntar o PCC, Amigo dos Amigos, se você juntar essas facções criminosas todas que ficam infernizando a vida do Brasil, somar toda a grana que essa gente movimenta, talvez não encoste no volume de grana que os corruptos desviaram em dinheiro público das suas finalidades, saúde, educação, para enfiar no bolso de suas organizações partidárias ou no próprio bolso de suas famílias ou nos seus próprios bolsos. Então é o seguinte, é impressionante que o resultado de uma semana ou de alguns dias com tanta efervescência e tanta reafirmação da normalidade institucional seja o mesmo de séculos e séculos de impunidade no Brasil. Viva o Brasil, viva a democracia, viva o funcionamento das instituições, viva a separação e a independência dos poderes, mas é o seguinte, senhores e senhoras, produzam algum resultado nos quais os fatos possam ser encaixados, porque senão fica complicado para chuchu. Para não deixar de acrescentar um último detalhe aqui, ontem a Polícia Civil, Secretaria de Segurança de São Paulo, afastou de suas funções um delegado que resolveu, a partir de uma denúncia anônima, fazer uma batida policial na casa de um filho adotivo do ex-presidente Lula. Segundo essa denúncia anônima, havia drogas na casa do filho do ex-presidente Lula adotivo. Ora, minha gente, drogas na casa de muita gente deve ter pra chuchu por aí. Se você procurar direito, vai achar coisa pra chuchu. Denúncia anônima com esse tipo de indicação geralmente não justifica ações policiais no domicílio das pessoas denunciadas. A não ser que você diga, olha, tem ali um cara guardando 2 toneladas de droga, eu vi chegar um carro, não sei o quê, tem arma pesada e tal. Tá bom, se você tem um conjunto, se o cara tem ali um conjunto de indicadores, de evidências, de indícios, faz-se uma batida policial com autorização da justiça. Agora, vai para lá procurar drogas a partir de uma denúncia anônima, sem que haja um conjunto de elementos ali que indiquem que isso pode ter alguma dimensão que justifique uma batida policial no domicílio do suspeito. Chega lá dentro, não encontra drogas. Sai com DVDs, CDs e computadores. Não são drogas. Se você apertar um CD num papelote para fumar, você vai morrer de intoxicação, não vai ter onda. Se você cheirar um CD moído, você não vai ter onda, você vai morrer. Então sai de lá com DVD, CD, computador e tal, e faz um oba-oba danado, divulga que está dando uma batida na casa do filho adotivo do ex-presidente Lula atrás de drogas, não encontra as drogas, sai de lá com material de leitura, sei lá de quê. Notem, eu quero que o Lula se exploda, mas é uma burrice monumental que fique todo mundo excitado para que ele exploda a partir de atos idiotas. A forma de Lula explodir é o jogo político, é a luta política, é a derrota política, que eu acho, inclusive, que está a caminho. Para mim, o ciclo de poder do PT morreu, acabou. O Lula é um cadáver ambulante a despeito das pesquisas. Essa é a minha percepção. Agora, pode ser que está errado, ou certo, pouco importa. Agora, o que não pode é quem está afim de ver a morte política do Lula embarcar em maluquices e idiotices como essa, que, em última análise, fortalece o que há de melhor no discurso do Lula, que é o discurso da vítima, do perseguido, do discriminado, do pobre tratado discricionariamente, do operário, do retirante, etc. e tal. Esses caras que fizeram esse troço precisam ser punidos exemplarmente, porque foi uma atitude irresponsável, uma atitude abusiva e que de resto produz essa consequência aí. Parabéns para esses idiotas que embarcaram nessa palhaçada. Vamos lá.